Olá, tudo bom? Que bom que você está por aí. Vamos verificar aqui a resolução de mais um exercício. Olha só, o enunciado diz assim: os números de lados de dois polígonos convexos são números consecutivos. A diferença entre as somas das medidas dos ângulos internos desses polígonos é 90 graus, é 120, é 180, é 360, enfim. Qual dessas alternativas aqui é a correta? Vamos entender o exercício. Ele diz assim: o número de lados de dois polígonos convexos são números consecutivos. Por exemplo, dois polígonos convexos. Tem um triângulo e tem um quadrado. Isso é só um exemplo, né? Porque, esse daqui tem 3 lados e esse tem 4 lados, né? Então ele diz: o número de lados de dois polígonos convexos são números consecutivos. Os números de lados são números consecutivos. Esse tem 3 e esse tem 4. Por exemplo, poderia ser um de 4 em 5, de 5 em 6, enfim. Ele diz apenas que são números consecutivos. Sabendo disso, olha, a diferença entre as somas das medidas dos ângulos internos desses polígonos. Então, primeiro, tem esses dois polígonos e tem que saber quanto vai ser a soma dos ângulos internos desses dois polígonos. E aí ele fala a diferença entre as somas das medidas dos ângulos internos. Então eu vou fazer a diferença, né, entre a soma das medidas e ver qual é o resultado adequado aqui. Bom, vamos lá. Você sabe que para poder calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, tem um atalho, né? Tem uma formulazinha, que é aquela fórmula que diz assim: olha, a soma interna dos ângulos de um polígono pode ser encontrada com a seguinte fórmula: n-2 vezes 180 graus. Não é verdade? Tá legal? Então, assim, para calcular a área desse polígono, eu uso essa fórmula. Para calcular a área desse polígono, eu uso a mesma fórmula. O que cabe aqui salientar é que n é a quantidade de lados. E o exercício não diz qual é o polígono. Então você não tem a quantidade de lados desse polígono. Então vamos ter que trabalhar sem saber o valor de n aqui. Tá legal? Porque não sabe se quantos lados tem. Se dissesse que era um polígono com 3 e um de 4, ficaria fácil. Mas isso não foi dito. Vamos lá. Esse daqui, vamos imaginar que esse daqui é a quantidade de lados do primeiro polígono. Tá legal? E esse daqui, vamos fazer a soma dos ângulos internos do segundo polígono. Se ficar dessa forma, olha lá, vai ficar assim, mesma fórmula, n-2 vezes 180 graus. Mas aonde é que você vai perceber de que aqui são números consecutivos? Se esse é 3, esse aqui tem que ser 4, por exemplo, se for 3 e 4. Para demonstrar isso, esse n no primeiro vale 3. No segundo, em vez de colocar n menos 2, vamos colocar assim, vamos colocar, em vez de n, vamos colocar n mais 1. Tá legal? Porque, esse n seria 3 e esse mais 1 seria 3 mais 1, que seria 4. Então esse daqui fica n menos 2 e esse aqui no lugar do n fica o n mais 1, depois menos 2. Tá legal? E tudo isso, vezes 180 graus. Então a quantidade de lados do primeiro é n e desse segundo é n mais 1. Tem um lado a mais do que esse daqui. Montado isso, vamos chamar esse daqui de soma 1 e esse de soma do polígono 2. Por quê? Ele quer calcular a diferença. Para calcular a diferença, vamos fazer o maior menos o menor para calcular a diferença. Então, se eu pegar a soma interna do polígono 2 menos a soma interna do polígono 1, o que nós teremos? O polígono 2, eu tenho essa situação aqui, é n mais 1 menos 2. E depois isso multiplica 180 graus, tá legal? Como eu quero saber a diferença entre eles, não é? A diferença, então essa daqui é a soma do polígono 2 menos agora o polígono 1. Quem é o polígono 1? Olha lá, é n menos 2 vezes 180 graus. Tá legal? Olha lá, só para ficar mais fácil para você entender. Bom, vamos trabalhar agora. A soma
a diferença, a soma do polígono 2 menos a soma do polígono 1, né, dos ângulos do polígono 1, será igual. Vamos trabalhar isso aqui dentro, ó. Aqui vai ficar n, né? E depois mais com menos fica menos 1, né? Ó, mais 1 com menos 2 fica menos 1. Isso aqui vezes 180 graus. Esse está multiplicando, ó. Como tem um sinal de menos, vamos trazer o 180 para frente, só para ficar mais fácil de você entender, ó. Porque aqui, na verdade, esse sinal de menos também não tem problema, você pode fazer isso, ó. Mas, ó, é n menos 2 vezes 180. Eu posso escrever assim para ficar mais fácil. 180 graus vezes n menos 2. Por que que eu fiz isso? Só para você não perder esse sinal aqui de vista, né? O sinal de menos. Vamos lá agora, ó. A soma interna dos ângulos do polígono 2 menos a soma interna, aqui é 1, né? Do polígono 1 será igual. Esse aqui, ó, está multiplicando 180. Então, vamos fazer a distributiva. N vezes 180 graus, 180 graus de n. Negativo e positivo, negativo. 1 vezes 180 graus, 180 graus. Agora, esse 180 que eu trouxe aqui para frente, ó, está negativo. Então fica negativo e positivo, negativo. 180 vezes n, 180 graus de n. Negativo e negativo, positivo. 1 vezes 180 vezes 2, 360 graus. Olha lá. Então, a soma interna do polígono 2 menos a soma interna do polígono 1 será igual, o que dá para a gente fazer aqui, ó, 180n e menos 180n, ó. Esse dá para cancelar isso. E aí, menos 180 graus mais 360 graus vai ficar positivo 180 graus. Tá lá, a soma, ó, a diferença entre as somas das medidas dos ângulos internos desses polígonos será, ó lá, a soma, né, a diferença, daqui a diferença da soma dos polígonos, dos ângulos internos desses polígonos é igual a 180 graus. 180 graus é aqui, ó, a alternativa C. Essa é a resposta correta. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Basta você recordar aí a fórmula de soma interna dos ângulos de um polígono e perceber esse detalhe, né? A fórmula tradicional aqui é n, que é a quantidade de lados, e por ser consecutivo, nesse n se acrescenta uma. E depois é só fazer uma fórmula menos a outra, porque ele quer saber a diferença. Isso quer dizer que não depende do número de lados de um polígono. Qualquer polígono que você tiver, se um tiver 15 lados e o outro 16, e fizer a soma dos ângulos internos e tirar essa diferença, vai dar 180 graus, não é verdade? E está aí demonstrado para você. Esse aqui está corrigido, a diferença da soma interna de dois polígonos, né, cuja quantidade de lados são números consecutivos, dá 180 graus, tá legal? Se não pegou bem alguma parte, volta um pouquinho o vídeo, veja de novo. Eu te encontro na próxima videoaula.